Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto. A gente esteve juntos de manhã e agora mais um culto. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez e engrandecer o nome do Senhor nessa oração. Pai, te damos graças ao Senhor por termos essa liberdade de te cultuar, o Senhor, mesmo no meio desses problemas. Nós temos essa liberdade, Senhor, de exaltar o seu nome, de falar do teu amor, Senhor, de sentir o Senhor pertinho de nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te agradecer e de louvar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor nos dá, Pai. Pai, continua falando conosco, Senhor, assim como o Senhor passou toda a manhã ao nosso lado, fala conosco, Senhor, em mais um culto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você também a me acompanhar numa leitura de Romanos, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Cristo, em Jesus Cristo. Deus, ele nos dá algo que a gente não merece. Mesmo pecando, Ele nos distribui graça. Graça é algo que a gente não merece. E como é maravilhoso ter essa graça. Como é bom a gente se sentir amado por Deus. Mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, destituídos da glória do Senhor, Ele tem nos dado graça. Começar.
glória a Deus. E é essa graça, e é por essa graça que hoje nós temos livre acesso aos átrios do Senhor. Livre acesso a estar face a face com Deus. Em teus átrios eu encontro vida. Em teus átrios eu sou livre. Amém? Sacrifícios de louvor. Em teus átrios eu encontro vida. A fome da minha alma posso saciar. Leva-me às fontes de águas vivas. Mostra-me o caminho ao teu altar. Eu quero viver junto aos teus rios, permanecer em tua presença, Senhor. Eu quero dançar, celebrar a liberdade e oferecer sacrifícios de louvor. Em tua presença, abundância de alegria. Buscar tua face me traz novo fôlego de vida. Em tua presença, abundância de alegria. Buscar tua face me traz novo fôlego de vida. Eu quero viver junto aos teus rios, permanecer em tua presença. Eu quero dançar, celebrar a liberdade e oferecer sacrifícios de louvor. Em tua presença, abundância de alegria. Buscar tua face me traz novo fôlego de vida. Em tua presença, abundância de alegria. Buscar tua face me traz novo fôlego de vida. Amém. Glórias a Deus. Essa graça nos foi dada, mesmo sem merecermos. E mesmo numa culpa, num pecado, nós temos a certeza de que com essa graça Deus demonstra o seu infinito amor. Mesmo sendo pobres, imerecedores, pecadores, Deus ele nos ama de uma forma incondicional. Tão grande que entregou o seu único filho por nós. Que amor é esse? Que apesar de todo o mal que nós fazemos, de todo o erro que cometemos, Deus ele nos faz forte, Ele nos ama,
e Ele demonstra isso todos os dias nas nossas vidas. Pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho a morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos por mim. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado por se importar conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus
esse amor, Ele nos dá a oportunidade de nos renovarmos. Deus, Ele nos renova. E para isso a gente precisa pedir. Deus, Ele é Pai, Ele quer que você peça. No momento que a gente reconhece tudo que a gente passa, todo o erro que nós fazemos, reconhecemos o amor e a graça do Senhor, Deus, Ele só quer ouvir uma coisa de você. Renova-me. Pai, restitui, refaça, restaura a minha vida. Renova-me pela tua graça, pelo teu amor. Nesse momento, você tem a oportunidade de depositar o seu dízimo na conta corrente da igreja. Se você não tiver essa oportunidade, entre em contato com a nossa secretária e com a tesoureira. Elas vão estar entrando em contato com você para que você possa, assim, estar depositando o seu dízimo. Em nome de Jesus, renova-me. Não queremos, Pai, viver mais do jeito que vivemos, ó Pai. Renova, Senhor, a nossa vida, o nosso espírito, a nossa mente. Em nome de Jesus, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Senhor nosso Deus, nós, continuando na Tua presença, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque nós dependemos totalmente de Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus misericordioso, um Deus de poder, de cura, de milagres. E nós, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos, porque Tu tem livrado a cada um de nós do mal, deste mal que há em nossa terra, em nosso mundo, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós,
nos livra dessa pandemia, Senhor. Todos os nossos irmãos, nossos amigos, familiares, cuida de cada um de nós, dos teus servos, da tua igreja, Senhor. Fortifica a tua igreja nesses momentos, que possamos estar mais fortes e firmes. E agradecemos também, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que vão ser lançados, depositados, entregues. Que não haja, Senhor, a falta de mantimento, não haja falta do dinheiro mesmo, Senhor, do que nós precisamos para manter a tua igreja. Tu esteja suprindo toda necessidade, ó Pai, seja ela espiritual, material, física. E nós agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
Olá, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma programação do nosso culto. A gente está animado aí, né? Parece que já tem uma data prevista aí para o fim do nosso confinamento. Vamos esperar em Deus que dê certo aí dessa vez. Mas enquanto isso, vamos ficar muito firme aí no Senhor, vamos ficar muito firme na oração. Vamos esperar que Deus está nos protegendo e vai continuar nos protegendo, tá bom? A gente tem orado pelos irmãos, nós temos um grupo da diretoria que tem orado pelos irmãos e colocado a vida dos irmãos diante do Senhor, principalmente o pessoal que é do grupo de risco, o pessoal que é autônomo, né? A gente tem orado por eles também. E também temos orado pelos irmãos de modo geral, por suas famílias, para que Deus os abençoe e os proteja nesse momento, tá bom? Também essa foi a semana que a gente começou a entregar o kitzinho, né? Eu não falei sobre o kit da semana passada, mas a gente fez isso, né? E a gente entregou um kit contendo um bastãozinho de álcool e também uma máscara. E foi muito legal, foi, né, foi um ato muito bonito por parte da nossa diretoria. Graças a Deus que Deus moveu o coração de alguns irmãos, a gente teve essa ideia e foi um negócio muito legal, tá bom? A gente não tinha muitos, né? Só tinha 50, agora logo vai ter mais 50 e quem sabe a gente possa atender os irmãos que não foram atendidos nessa primeira etapa, tá bom? De qualquer modo, estamos em oração pelos irmãos, fique firme aí e continue em oração conosco, tá bom? Bom, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos considerar um pouco agora no texto que temos lido, e hoje nós vamos falar sobre a quarta visão de Zacarias, tá certo? Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 10, esse é o texto que eu quero ler com os irmãos, e os irmãos prestem então atenção na palavra do Senhor, e se você tem uma Bíblia aí perto, acompanha com a gente aí o texto sagrado, tá joia? Diz assim então o texto: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Mas falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: Ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e ore comigo neste momento. Senhor, obrigado pela leitura do texto e que ele se torne muito claro aos nossos corações. E aquilo que o Senhor quer nos falar, tenha toda a liberdade, Senhor, para nos falar, para nos mover e para transformar em nós aquilo que é vontade do Senhor. Que seja assim para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a visão que a gente acabou de ler, a visão de Zacarias, a quarta visão de Zacarias, ela apresenta uma cena de julgamento. Zacarias viu um julgamento. Aqui não aparece tanto a figura do juiz, o juiz não é tão importante, mas parece que o juiz é o anjo do Senhor.
Nós temos aqui o acusador, né, o promotor, aquele que vai acusar o culpado, que é o próprio Satanás. E temos o culpado, né, o réu, ou aquele que vai a julgamento, que é o sumo sacerdote Josué. Uma coisa que a gente deve deixar clara desde o início é que aqui no texto não é tanto o Josué que está sendo julgado, mas principalmente a nação toda, né? A nação de Judá é que está sendo julgada, ou seja, a nação de Israel. O fato é que Zacarias vê a cena de julgamento, mas o julgamento não acontece. Antes mesmo que o julgamento comece, Satanás está lá para apontar os erros e os defeitos e os pecados de Josué, mas Satanás não abre a boca e não fala nada. O anjo do Senhor impede Satanás que diga qualquer coisa, e ele diz então, e ele repreende Satanás. Ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. E ele impede então Satanás de acusar Josué. Ele impede Satanás de acusar Josué baseado em 3 verdades, e eu quero destacá-las aqui para vocês. A primeira verdade, e é por isso que Satanás não pode acusar Josué nesse julgamento, embora eu preciso acrescentar aqui, Josué, ele tem culpa, né? O texto diz que ele está vestido de trajes sujos. Então Josué tem culpa no cartório, de fato. Ou seja, a nação de Israel aqui tem culpa no cartório. Mas Satanás não pode acusar Josué por 3 motivos, e eles são muito nítidos aqui no texto. Primeiro, o texto diz, porque Josué é um tição tirado do fogo. Esse é o primeiro motivo que o texto coloca. O texto diz: não é este um tição tirado do fogo? O que significa essa expressão? O tição tirado do fogo significa que Josué, ou que a nação de Israel, já passou pelo fogo. E o fogo na Bíblia representa a provação de Deus, ou seja, o povo de Israel já passou pela provação de Deus. O povo de Israel já foi julgado por Deus. O pecado de Israel já foi condenado. E é por isso que Satanás não pode acusar novamente. O pecado já tinha sido expiado. A que se refere então esse castigo que já foi imposto sobre Israel? Refere-se aos 70 anos que Israel tinha passado na Babilônia. E aqueles 70 anos foram o tempo em que o povo foi julgado por Deus e o pecado foi condenado. Satanás não tem mais nada do que falar de um pecado que já foi pago e, portanto, Satanás é repreendido por isso. Um segundo motivo pelo qual Satanás não pode acusar Josué e nem o povo de Israel, muito embora as suas vestes estejam sujas, e o texto diz isso, é porque o Senhor escolheu Jerusalém. O texto diz que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. O propósito de Deus na vida do seu povo, ele vai se cumprir. Porque Deus escolheu o seu povo para cumprir os seus propósitos. Não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. E isso faz com que ninguém possa acusar um escolhido de Deus. Quem pode acusar um escolhido de Deus? Lá em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Se fosse eu que tivesse escolhido, por exemplo, o Senhor, ou se fosse você até poderia dizer: bom, Senhor, foi eu que quis e agora eu não quero mais. Não é essa a verdade bíblica. Foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos convocou, foi Ele que nos chamou. E por isso Satanás tem que tomar muito cuidado quando ele vai repreender ou quando ele vai acusar um escolhido de Deus, porque ele é um escolhido de Deus. Porque foi Deus que o chamou e foi Deus que o convocou. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 33, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode acusar um escolhido de Deus, e por esse motivo, Satanás é repreendido. Um terceiro motivo pelo qual Satanás é repreendido, e ele não pode acusar um servo de Deus por isso, é porque Deus ainda está no processo de purificar o seu povo. Deus está no processo de santificar o seu povo. Nós devemos entender que a santificação, ela é um processo. Ela faz parte da nossa salvação, mas ela é um processo. A santificação é diferente de 2 outras coisas que também fazem parte da nossa salvação, que é a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação.
Nós costumamos dizer, né, quando separamos a nossa salvação nessas 3 etapas, que tanto a justificação quanto a glorificação, elas acontecem de uma vez por todas. A justificação é a nossa salvação em Cristo. Foi quando você recebeu Jesus como Senhor de sua vida. Você foi salvo de uma vez por todas. E o dia você também vai ser glorificado na presença de Deus. No dia que você for glorificado, você vai ser glorificado de uma vez por todas. Você nunca mais, depois de ser glorificado a primeira vez, será glorificado de novo. Mas a santificação, que acontece entre a nossa conversão e a nossa glorificação, a santificação é um processo de Deus na nossa vida. E Satanás, muitas vezes, ele quer abortar esse processo. Ele quer colocar um basta no processo. Ele quer colocar um muro no processo para impedir a nossa santificação. Esse é o processo, portanto, pelo qual nós estamos passando. Enquanto vivemos este processo, nós, portanto, passamos por altos e baixos. Muitas vezes pecamos durante o processo. Nós ainda não fomos glorificados. Muitas vezes nós damos saltos para diante, mas outras vezes nós caímos para trás também. Faz parte do processo pelo qual nós estamos sendo santificados por Deus. E como estamos no processo, Satanás ele não pode nos acusar porque o processo não acabou ainda. Deus não terminou a sua obra, nem na minha vida e nem na sua. A obra de Deus só termina na nossa vida quando nós somos glorificados, ou quando formos glorificados por Deus. É por isso que Satanás não pode nos acusar, porque nós estamos ainda num processo. Deus poderia responder para Satanás: você está criticando ele, ou você está condenando ele por algo que ele ainda está no processo de se tornar melhor, de se tornar aquilo que eu quero. Uma coisa que Satanás adora fazer na nossa vida, não é? Ele adora criar na nossa vida aquele momento, não é? E dizer assim: olha, você pecou e agora acabou tudo. Como se aquele fosse o último pecado da tua vida. Como se aquele pecado fosse o pecado final. E aí você desiste. Uns desistem da vida cristã. Aconteceu isso, ele vai embora, não é? Outros desistem da igreja. Às vezes a igreja está passando por um momento de frieza, de pecado, e a pessoa, né, às vezes abandona a obra de Deus, não é verdade? Às vezes a pessoa abandona a família, está passando por uma crise, e Satanás diz: olha, acabou a tua família, acabou o relacionamento, acabou o amor. Essa ideia do acabou é uma ideia diabólica na nossa vida, nesse sentido, porque só acaba quando Deus diz que acaba, e nós estamos em um processo. Nós temos que louvar muito a Deus e agradecer a Deus, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê somente aquilo que está acontecendo naquele momento, mas Deus vê, e é isso o que anima a Deus, é o investimento que Ele fez na nossa vida. Deus vê aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Se você quer ter uma visão de Deus a respeito da sua obra, seja na sua vida, seja naquilo que está acontecendo ao seu redor, pensa nisso. Deus não está olhando para você somente no que está acontecendo hoje, mas naquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Pede para Deus colocar esse olhar profético no teu coração, colocar esse olhar profético no teu rosto, para que você veja, e quando você olhe para as coisas, para a igreja, para o seu irmão, para a sua família, para a sua própria vida, para que você possa ver não somente o que está acontecendo, mas o que Deus ainda vai fazer. Você vê essa incrível obra de Deus e você vai querer participar dela, não é? Porque você vai caminhar passo a passo com Deus para que Deus faça essa grande obra. Infelizmente, a má notícia é que às vezes nós avançamos e às vezes retrocedemos, mas Deus está firme conosco. Se você ficar firme com o Senhor, estiver disposto a confessar os pecados, colocá-los diante do Senhor, Deus tem um futuro para você. Deus tem futuro para a tua família. Deus tem futuro para a obra dEle na tua vida. Não desista, não deixe que o diabo diga que acabou. Não acabou. Deus ainda está no processo e você tem que caminhar ainda mais com o Senhor para ver a vitória dEle. E eu vou dizer uma coisa: como você reclama hoje, você vai reclamar daqui 10, 15, 20 anos, em qualquer situação, em qualquer família, em qualquer lugar você vai estar reclamando, porque Deus sempre vai estar na obra. Sabe quando é que você nunca mais vai ter motivo para reclamar? Quando você for glorificado na presença de Deus. Até lá, você sempre vai ter motivo para reclamar. Então não reclame da obra de Deus. Participe com Ele, caminhe com Ele, viva o processo da santificação com Ele, um processo que envolve o mundo que te cerca, mas envolve também o teu próprio coração.
Bem, eu gostaria aqui de mostrar esse processo de Deus, né? Nessa primeira parte eu quis apresentar essa introdução, que foi a visão de Zacarias e o seu significado. E agora quero mostrar qual é esse processo pelo qual Deus está trabalhando e reconstruindo nossas vidas. Eu ouvi uma crítica aí de alguém, né? Muito bem intencionado, falando sobre essa história de reconstrução. Mas até quando Deus vai reconstruir? Deus já não construiu? Que história de reconstruir é essa, né? Deus precisa ficar reconstruindo e reconstruindo? Meu irmão, é exatamente isso. Essa é a grande verdade, né, do período da reconstrução. É que Deus está sempre reconstruindo sua obra em nossas vidas. Todo dia a gente pode dizer que é uma nova chance, é uma nova oportunidade para Deus reconstruir as nossas vidas. Deus está sempre tirando aquilo que não o agrada e está sempre reconstruindo nosso coração e fazendo no nosso coração a sua vontade. Isso é uma obra que nunca termina. Enquanto estamos neste mundo, nós estamos sujeitos e passíveis da reconstrução de Deus sobre as nossas vidas. E devemos ser muito pacientes com o Senhor enquanto Ele nos reconstrói. Como funciona então esse período ou essa obra de reconstrução de nossas vidas? Primeiro, ela funciona assim. Primeira coisa que acontece, Deus, Ele perdoa o nosso passado. Deus perdoa o que você fez. Ele perdoa o que você fez no seu passado. Ele perdoa o seu pecado. Os versículos 4 e 5 nos dão uma dimensão do que eu estou tentando dizer. Então, falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. Tirai-lhe esses trajes sujos. E olha o que diz a Josué. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Veja que coisa interessante. Deus está tirando os trajes sujos de Josué. Talvez você possa ser acusado de ter trajes sujos. Onde estão aqueles trajes de santidade? As roupas brancas, não é? Na referência bíblica tão importante para a palavra do Senhor. Onde estão aquelas roupas brancas de santidade? Talvez a tua roupa não esteja tão branca, mas o Senhor quer trocar essa roupa. Ele quer mudar esse passado. Ele quer fazer com que isso passe de você. O Senhor, Ele purifica o nosso passado, purifica a nossa vida. O Senhor quer que nós rompamos com esse passado de pecados. Ele quer fazer uma limpeza, portanto, na nossa vida. Podemos comparar aqui essa limpeza de Deus a quando você vai limpar, por exemplo, a sua casa. A primeira coisa que você faz, o que é? Né? Você começa então a tirar aquilo que não presta. Não é? Muitas vezes você tem que tirar tudo de casa. Vai limpar a sua garagem. Né? Você tira tudo para fora. E aí vamos colocar dentro somente o que interessa. Mas começa com o trabalho da limpeza. A obra de Deus em nossas vidas começa com o trabalho da limpeza. Segunda coisa que Deus faz em nossas vidas, Ele dá um novo sentido e um novo propósito para o nosso presente. Um novo propósito para o nosso presente. Veja o versículo 6 e 7 o que diz: o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças. Então olha o que vai acontecer com Josué a curto prazo. Julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Olha que coisa linda. Deus vai fazer com que Josué participe da obra do Senhor. Deus vai dar a Josué um lugar na obra do Senhor aqui e agora, neste mundo. É interessante que Deus coloca isso em 3 expressões, não é? É tripla, portanto, essa obra de Deus a curto prazo, no presente. Primeiro, ele vai julgar a casa de Deus. Josué vai julgar. O que significa isso? Ele vai ter uma posição de liderança. Liderança. Não estou falando que você vai ser líder na igreja, amém, e que seja mesmo, mas você vai ser líder primeiramente da sua própria vida. Aquilo que hoje é uma bagunça, aquilo que está desordenado, vai começar a entrar em ordem, porque você vai começar a controlar melhor suas coisas, suas emoções, seu dinheiro, seu emprego, sua potencialidade, aquilo que você é. Você vai assumir liderança disso.
Deus pode fazer de você um líder na tua família. Hoje o que é vergonha, um dia pode ser liderança. Essa é a obra de Deus. Segundo o texto diz, ele vai guardar os átrios de Deus. O que significa guardar? Ele vai trabalhar na casa de Deus. Vai ser um ministro na casa de Deus. Deus vai dar um ministério para Josué. E Josué vai poder trabalhar nos átrios do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E uma terceira expressão, o texto diz que Josué terá um lugar entre os que estão aqui. É interessante pensar nessa expressão, essa terceira e última expressão de Josué, né? De Zacarias. Josué terá um lugar entre os que estão aqui. Veja, ele vai julgar a casa de Deus, guardar os átrios de Deus e terá um lugar entre os que estão aqui. O que significa ter um lugar entre os que estão aqui? Sabe quem são os que estão aqui? Lembra que Zacarias está tendo uma visão. E na visão de Zacarias, ele está vendo anjos, né? O anjo que fala com ele, tem outros anjos que estão na visão, e o próprio anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, como nós já falamos. O lugar entre os que estão aqui significa um lugar entre os anjos. O que significa ter um lugar entre os anjos? Significa que Josué vai trabalhar em sintonia com os propósitos do céu. Os anjos são mensageiros de Deus, são servos de Deus que cumprem a sua vontade. É como se você se unisse a esse exército angelical que vai cumprir a vontade de Deus. Há vários textos, nós não vamos citá-los hoje, né, por falta de tempo, mas há vários textos na Bíblia que mostram que Deus, os anjos estão trabalhando na história para cumprir os propósitos de Deus. Pois muito bem, Deus diz, Josué, você vai entrar nesse trabalho. Você vai ser como que mais um funcionário angelical. Você vai ter um lugar entre os anjos para fazer a vontade de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Um lugar entre os anjos na obra de Deus. Que coisa incrível, não é? Deus está dando um novo sentido para a vida de Josué, para a vida do povo. E Deus também pode dar um novo sentido para a tua vida. Ele pode mudar o teu presente. E aquilo que hoje envergonha a santidade de Deus pode ser transformado na glória de Deus em tua vida. Deus pode fazer isso e Ele faz isso a curto prazo. É para hoje, porque Deus não pode esperar, a obra de Deus não pode esperar. Você se engaja na obra de Deus, é hoje, é no agora, no presente. E por fim, a última coisa que Deus vai fazer nesse processo de santificação, Ele vai preparar um futuro glorioso para o seu povo, um futuro glorioso para os seus servos. Que futuro é esse? É interessante que o futuro aqui é Jesus. Jesus vem ao mundo para criar uma nova ordem, para criar uma nova era. Jesus, o próprio Jesus vem. Só que o texto, lógico, estamos aqui no Velho Testamento, não vai chamar Jesus, de forma alguma. Ele vai usar dois nomes para chamar Jesus. Ele vai chamar Jesus de renovo, então virá o renovo, e vai chamar Jesus de pedra, então virá a pedra. O que significa o renovo e a pedra? Eu vou começar pelo renovo. A ideia do renovo é uma ideia de Isaías, capítulo 9. Foi ele que trouxe à tona essa teologia do renovo. Isaías, ele teve uma visão onde ele viu uma grande floresta, que era exatamente o símbolo do povo de Judá, ou do povo de Israel. Uma grande floresta. E aí na sua visão, no argumento de Isaías, a floresta foi queimada. E aí depois que a floresta foi queimada e um grande incêndio devastou aquela floresta, alguém olhou e viu que as árvores mais fortes ainda estavam de pé. Porque é isso que acontece, né? As árvores mais fortes, aquelas que têm um tronco mais grosso, elas ainda ficam em pé, apesar de que as folhas são queimadas. Aí Deus diz, então, já que as árvores estão de pé, vamos novamente tocar fogo nessa floresta. E uma nova onda de incêndio queima novamente essa floresta. Até que só fica uma árvore em pé. A mais forte de todas ficou em pé. E aí Deus olhou e disse, bem, só tem uma árvore em pé. Agora vamos cortar essa árvore. E de toda a floresta só resta um toco. Apenas o toco, o último toco, e é somente ele que resta. E aí o texto diz, a semente santa é o toco. E aí no capítulo 9, daí para frente, daquele toco começa a brotar então um renovo. Esse é o renovo. É o renovo que brota do toco de uma floresta
que foi completamente destruída e devastada. Esse é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que surge depois que tudo acabou. Quando você olha e fala, não tem mais nada, acabou tudo. Isaías 53 usa a mesma ideia do renovo, é uma ideia muito recorrente em Isaías. No capítulo 56 ele usa a mesma ideia. Ele fala de um renovo que foi surgindo numa terra seca. Capítulo 53, verso 2, né? Porque foi subindo perante ele como renovo. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, era só um renovo, era uma folhinha verde somente. Mas aquela folhinha verde é o início de uma nova floresta. Talvez alguém ele fale, mas é só é um renovozinho de nada. Sim, é um renovozinho de nada agora, mas um dia vai ser uma grande floresta, vai voltar a ser um grande povo que glorifica a Deus. Esse é o renovo é Jesus na verdade. Aqui o texto está dizendo que o Senhor está preparando o futuro glorioso, um futuro maravilhoso, e o renovo já está lá. Aquela plantinha verdinha, e só ela, mas aquela plantinha verdinha é o sinal de que um novo tempo começou, e é só esperar, porque no futuro Deus há de fazer uma grande obra para a glória dele. Este é o renovo. Você pode esperar isso para a sua vida, se você se colocar na mão do Senhor, e deixar que Jesus trabalhe na tua vida. Jesus é o renovo da tua vida. Mesmo que você foi como uma floresta um dia, e que hoje está devastado, destruído, queimado, acabado, mas mesmo assim, Deus pode fazer brotar vida, aonde não havia vida. Deus pode fazer brotar um renovo, aonde não havia nada. E a segunda expressão, nós vamos terminar com ela, é pedra. Jesus é a pedra. Eis que eu farei vir a pedra. Por que vem a pedra? Que pedra é essa? Essa pedra, nós sabemos, é a pedra de construção. O templo estava sendo construído, a gente já sabe disso. E uma coisa que precisa muito nesse novo templo é de pedras. E havia uma pedra que era uma pedra muito importante, era a pedra de esquina. A pedra mais importante do edifício. Era a pedra que dá sentido, né? É a pedra que une todas as paredes. É aquela pedra de esquina. Jesus é a pedra. No Novo Testamento ele é chamado, inclusive, de a pedra de esquina. E essa é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. E ele vem para abençoar o seu povo, para dar fundamento ao seu povo. É que na época das construções, né, do Antigo Testamento, ou das construções antigas, não se tinha muita ideia de fazer alicerces profundos. E por isso a estrutura das paredes, ela era segura por cima, né? Muitas vezes as estruturas elas eram sustentadas de cima para baixo. E a pedra angular era exatamente aquilo que dava sustentação a todo o edifício, como um tipo de uma pirâmide. Assim também é o Senhor Jesus. Ele é que dá sustentação a toda a nossa vida. Deus está dizendo com isso que Cristo em nós, Ele é a garantia de que nós seremos sustentados por Ele no futuro que nos aguarda. Irmãos, que futuro incrível Deus tem preparado para nós. O diabo está dizendo para você, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus está dizendo, receba na tua vida o renovo e a pedra angular. O renovo é a nova vida que vai brotar. E a pedra angular é a segurança, a sustentação que Deus vai dar à tua vida, restaurando tudo aquilo que Satanás roubou de você. Você pode confiar nisso. Satanás rouba o nosso futuro. Ele quer dizer para você que não tem futuro nenhum. Ele quer acabar com a tua esperança. Não deixe isso acontecer. Confia no Senhor e deixe que Ele trabalhe na tua vida. Cristo em você é a tua esperança de futuro. Amém? Ora comigo. Deus, eu coloco agora diante do Senhor os meus irmãos e peço ao Senhor, ó Deus, que os abençoe assim como me abençoou através dessa palavra. Que recebamos Jesus em nosso coração, a pedra e o renovo. Ele é o nosso futuro. Satanás está nos dizendo, ó Pai, que porque pecamos, ou porque nossa vida está como está, então acabou. Não há nada mais para se esperar do Senhor. Ó Deus, que mentira, Senhor. Nós podemos ainda esperar muitas coisas do Senhor. Podemos esperar que o Senhor faça tanto em nós. O Senhor tem um futuro incrível e um presente maravilhoso.
mas um futuro ainda muito mais incrível, se tão somente deixarmos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e cumpra, ó Deus, o processo completo de fazer a Tua obra em nós. Faz isso, ó Deus, em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Faz uma obra completa, de modo que Teu nome seja glorificado com a completa e total vitória de Cristo em nossas vidas e em nossos corações. Eu clamo a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, não acabou. Nunca diga acabou, nunca acabou. É o Senhor que está te dizendo isso. Porque Ele está renovando, Ele está reconstruindo, Ele está fazendo algo novo. Confia nele e espera para ver o que Ele vai fazer. Já no teu presente, mas muito mais ainda no teu futuro. Amém? Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Fica com Deus. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir.